13. Sócrates. Por isso, vamos voltar a descrever a transformação do homem oligárquico em democrático. A meu ver, isto se processa assim. Adimanto. Como? Sócrates. Quando um jovem, criado, como dissemos, sem cultura e de modo mesquinho, prova do mel dos zangões e se vê na companhia desses insetos agitados e perigosos, capazes de lhe proporcionar divertimentos de todo tipo, de qualquer espécie e qualidade, fique então certo que nele haverá de ocorrer o princípio da mudança da oligarquia à democracia. Adimanto. É quase inevitável. Sócrates. Como, pois, o Estado se transformava com o auxílio externo em outro partido do mesmo gênero, assim também o jovem não se transforma com o auxílio externo de um gênero de desejo semelhante num dos dois gêneros que estão nele? Adimanto. Exatamente. Sócrates. Mas se da parte contrária, ou do pai, ou de outros familiares que o haverão de censurar e humilhar, chegar um auxílio ao partido oligárquico, então eu acho que em seu íntimo deverão se produzir discórdia, revolução e contra-revolução. Adimanto, com certeza. Sócrates, eu acho que por vezes o Partido Democrático cede ao oligárquico e alguns de seus desejos desaparecem, outros são eliminados, se na alma do jovem penetrar a vergonha. E assim ele retorna à ordem. Adimanto, sim, por vezes isso acontece. Sócrates, ocorre também que depois da derrocada daqueles desejos, muitos outros afins se desenvolvem em segredo e se tornam fortes por causa da má educação recebida do pai. Adimanto, sim, isso geralmente ocorre. Sócrates, esses o arrastam para companhias da mesma espécie e de sua união clandestina surge uma multidão de outros similares. Adimanto, com certeza. Sócrates. No fim, a meu ver, conquistam a cidadela da alma do jovem, certificando-se de que está vazia de conhecimentos, de bons hábitos e de princípios verdadeiros que, no espírito daqueles que são caros aos deuses, são as sentinelas e os guardas mais seguros. Adimanto, sim, e bem mais seguros. Sócrates, em seu lugar, acorrem para ocupar aquela cidadela discursos falsos e presunçosos e opiniões fúteis. Adimanto, não há dúvida alguma. Sócrates, e o jovem não haverá de voltar a morar abertamente junto desses lotófagos? Se dos familiares chegar algum auxílio para a parte poupadora da sua alma, aqueles discursos fúteis haverão de fechar nele as portas das muralhas reais e não haverão de deixar entrar aquele auxílio, não haverão de acolher como embaixadores os discursos dos mais velhos, mas haverão de vencer a batalha e mandar para um exílio desonroso a vergonha, chamando-a de estupidez, e haverão de expulsar a temperança, chamando-a de covardia e cobrindo-a de lama, convencendo assim o jovem de que a moderação e a regularidade das despesas são indícios de mesquinhez vulgar e acabando por expulsar das fronteiras também aquelas com a ajuda de muitos e inúteis desejos. Adimanto, certamente. Sócrates, depois de tê-lo esvaziado completamente, eles tomam e iniciam a alma desse jovem com grandes ritos de iniciação, depois introduzem nela, ricamente coroadas e acompanhadas de solene cortejo, a arrogância, a anarquia, a libertinagem e a impudícia. É isso mesmo? Impudicícia, louvando-as e cobrindo-as de elogios apelativos. Assim eles chamam de educação a insolência, de liberdade a anarquia, de magnificência a libertinagem, de coragem a impudicícia. Não é mais ou menos dessa maneira que um jovem passa do regime dos prazeres necessários à liberação e à entrega de si mesmo aos prazeres supérfluos e inúteis? Adimanto. Sim, claramente dessa maneira. Sócrates. Depois esse jovem vive esbanjando dinheiro, tempo e fadigas para os prazeres supérfluos, bem como para os necessários. Se ele se sentir bem assim e tiver a ventura de não levar a extremo seus abusos, se aplacado quando um pouco mais maduro e acalmado a sua pior turbulência, é levado a acolher grupos de exilados e a não se entregar totalmente aos invasores, passando então a estabelecer uma espécie de paridade entre seus prazeres, conferindo sucessivamente o domínio de si próprio ao prazer da vez, como se fosse sorteado para que seja realizado e depois segue outro, sem desprezar nenhum, ao contrário, alimentando-os todos em pé de igualdade. Adimanto, exatamente. Sócrates. Ele não aceita nem deixa entrar em sua cidadela qualquer discurso verdadeiro, nem se interessa em ouvir dizer que alguns prazeres se referem a desejos honestos, mas outros desejos são maus e que se torna necessário cultivar e apreciar os primeiros, mas é preciso reprimir e punir os últimos. Ele se nega a tudo, afirmando que todos os prazeres são iguais e todos devem ser desfrutados da mesma maneira. Adimanto, com essa disposição de espírito, ele age exatamente assim. Sócrates passa, portanto, todos os seus dias para satisfazer o primeiro desejo que aparece. Ora bebe vinho e escuta flauta, depois bebe água e segue uma dieta de emagrecimento, ora faz ginástica, mas por vezes se entrega ao ócio e se desinteressa de tudo, ora chega até a discutir filosofia, depois se dedica à vida pública e fica por aí dizendo e fazendo tudo o que lhe passa pela cabeça. Se sente entusiasmado pelos guerreiros, junta-se a eles, depois muda de direção e se mistura com os negociantes. Em sua existência não há ordem nem equação, mas vive convencido que ela é prazerosa, livre e feliz. Adimanto, você descreveu de modo sensacional a existência de um amigo de igualdade. Sócrates, mas acho também que este homem é variado e rico de humores diversos, belo e variegado como o estado que se lhe assemelha.
Lotófagos, comedores da flor de lótus, flor de esquecimento e também símbolo dos prazeres sexuais. Muitos homens e mulheres poderiam invejar o seu modo de vida porque encerra em si muitíssimos modelos de governos e de caráteres. Adimanto, sim, assim é na verdade, Adimanto. Sócrates, vamos então colocar um homem desse tipo na democracia? Poderíamos defini-lo corretamente como democrático? Adimanto, sim, vamos defini-lo assim. 14. Sócrates, agora nos resta descrever o melhor dos regimes e o melhor dos indivíduos, a tirania e o tirano. Adimanto, é verdade. Sócrates, pois bem, amigo, qual é a característica da tirania? Parece-me quase evidente que ela surge da degeneração da democracia. Adimanto, sim, é evidente. Sócrates, logo, como da oligarquia se origina a democracia, assim da democracia se origina a tirania. Adimanto, de que maneira? Sócrates, o objetivo que se havia proposto e com o qual se originou a oligarquia não era a riqueza excessiva? Adimanto, sim. Sócrates, o que porém a levou à ruína foi o insaciável desejo de riqueza e a indiferença diante de todos os outros valores por causa do mercantilismo. Adimanto, é verdade. Sócrates, e a ruína da democracia também não é provocada pelo desejo insaciável por aquilo que lhe deu origem? Adimanto, mas qual é esse bem? Sócrates, a liberdade. No Estado democrático você haverá de ouvir que ela é o bem supremo e que por isso todo aquele que tiver um caráter livre deveria viver somente nesse. Adimanto, é o que se diz com frequência. Sócrates, como eu lhe dizia, portanto, não seriam esse desejo insaciável e a indiferença perante todos os outros valores que transformam este regime e o preparam para que se instale a tirania? Adimanto, em que sentido? Sócrates, a meu ver, um Estado democrático sedento de liberdade, quando servido por maus copeiros, perde todo o controle, inebriando-se de liberdade pura, pune seus governantes, a menos que estes não sejam realmente complacentes e não concedam grande liberdade, acusando-os de malvados que aspiram à oligarquia. Adimanto, é assim que agem. Sócrates, acho ainda que trata com desprezo os cidadãos que respeitam os governantes, considerando-os escravos voluntários que nada valem, ao passo que elogia e admira em particular e em público os governantes que são semelhantes aos súditos e os súditos que são semelhantes aos governantes. Num estado desses, porém, não é inevitável que a inclinação à liberdade se estenda a todas as coisas? Adimanto, e como não, Sócrates? E que penetre ainda, meu caro amigo, nas casas das famílias e que finalmente se instale a anarquia até entre os animais? Adimanto, o que é que você quer dizer com isso? Sócrates, por exemplo, que um pai se acostume a se tornar como seu filho e a temer seus próprios filhos e o filho se torne como seu pai para ser livre e não tenha mais nem respeito nem receio de seus pais. Mais ainda, que o mero residente se coloque no mesmo plano do cidadão e que o cidadão no mesmo grau desse residente, o mesmo ocorrendo com os estrangeiros. Adimanto, é de fato que anda acontecendo. Sócrates, há ainda, contudo, outros pequenos inconvenientes. Em situações semelhantes, o mestre tem medo dos alunos e os adula, e os alunos desprezam os mestres e preceptores. Numa palavra, os jovens se comportam como os velhos e os contestam com palavras e com fatos, ao passo que os velhos, para se tornarem agradáveis aos jovens, descambam para a afetação, imitando os jovens para não serem taxados de duros e tiranos. Adimanto, é isso mesmo. Sócrates, num estado desses, caro amigo, o limite extremo da liberdade excessiva é atingido quando os homens e as mulheres comprados não são menos livres que seus compradores. Quase ia me esquecendo de dizer quanta igualdade e liberdade subsistem nas relações entre homens e mulheres. Adimanto, logo, segundo a expressão de Ésquilo, conviria dizer tudo o que nos vem à boca? Sócrates, exatamente. E é justamente o que estou fazendo. Precisaria ver para crer como até os animais por lá são mais livres que em qualquer outro estado. De fato, segundo diz o provérbio, as cadelas se assemelham às patroas, os cavalos e os burros são acostumados a andar livres e garbosos, atropelando pelas estradas quem quer que não lhes abra passagem. Enfim, tudo ali respira da mesma maneira plena liberdade. Adimanto, você acaba de contar o que conheço muito bem, porque acontece o mesmo comigo quando vou ao campo. Sócrates, mas você sabe muito bem qual é a consequência de tudo isso. O ânimo do cidadão se enfraquece a ponto de não suportar nenhum tipo de coação que, ao contrário, os incita à revolta. Finalmente, como você sabe, não se interessam sequer pelas leis, escritas ou não escritas, contanto que não venham a ter, sob hipótese alguma, um patrão. Adimanto, estou perfeitamente a par disso. 15. Sócrates. Pois é, meu amigo, a meu ver, é desse belo e vigoroso governo que se origina a tirania. Adimanto, vigoroso mesmo. Mas o que acontece depois? Sócrates. A mesma doença que leva à ruína à oligarquia, sendo que neste regime rompe ainda mais forte e violenta por causa da excessiva liberdade, levando a democracia à servidão. Com efeito, geralmente todo excesso provoca reação contrária, fenômeno que se observa nas estações, nas plantas, nos animais, mas sobretudo nas formas de governo. Adimanto, é natural. Sócrates, na realidade, a excessiva liberdade quase sempre degenera em excessiva servidão, tanto para os cidadãos quanto para o Estado. Adimanto, logicamente, Sócrates, por isso é de todo natural que a tirania se origine somente na democracia ou, em outras palavras, acho que a mais absoluta e a intolerável servidão se origine da mais pura liberdade. Adimanto, é natural. Sócrates, parece-me, no entanto, que não era isto que você queria saber, mas qual seria o flagelo que leva à ruína tanto a oligarquia como a democracia? Adimanto, é verdade.
Sócrates, pois bem, por esse flagelo eu pretendia falar daquele tipo de indivíduos ociosos e esbanjadores, dentre os quais os mais corajosos seguem na frente e os mais fracos os seguem na esteira. Comparamos os primeiros aos zangões providos de ferrão e os segundos aos inofensivos. Adimanto, correto. Sócrates, estes dois grupos de homens se encontram em todo regime e fazem estragos, como no corpo humano faz a anasarca e a bilis, mas o bom médico e legislador de um estado, da mesma forma que um bom apicultor, deve impedir com todas as precauções, em primeiro lugar, que se multipliquem ou, como mínimo, cortá-los os mais rápidos possível junto dos favos que os hospedam. Adimanto, sim, por Zeus, deve fazer exatamente isso. Sócrates, para distinguir da melhor maneira o que procuramos, vamos proceder, portanto, dessa maneira. Adimanto, como? Sócrates, vamos dividir o Estado democrático nas três partes de que na realidade se compõe. A primeira é talvez aquela classe que nela se forma por causa da permissividade, como ocorre no regime oligárquico. Adimanto, é verdade, Sócrates, só que nesse regime muito mais radicalmente que naquele. Adimanto, o que você quer dizer, Sócrates? Na oligarquia é pouco influente e fraca porque não é apreciada e não é convidada a ocupar cargos públicos. Ao contrário, na democracia é a parte preponderante com poucas exceções e são os mais radicais que falam e agem, enquanto os outros, sentados em torno da tribuna, resmungam e não toleram opositores, de tal modo que num regime desses quase tudo é decidido por essa gente. Adimanto, é o que ocorre. Sócrates. Mas existe outra classe que vive sempre segregada do povo. Adimanto. E qual seria, Sócrates? Enquanto todos se entregam às suas ocupações, geralmente a maior parte da riqueza se concentra nas mãos daqueles que possuem um caráter mais equilibrado. Adimanto. É natural. Sócrates. Dessa gente, ao meu ver, que os zangões sugam o mel em maior abundância e o mais nutritivo. Adimanto. Sem dúvida. Porquanto como se poderia sugar de quem pouco possui? Sócrates. E estes, a meu ver, são os ricos que são chamados de filhos dos zangões. Adimanto. Parece que sim. 16. Sócrates. A terceira classe seria composta pelo povo, pelos artesãos e por aqueles que participam dos negócios públicos e são donos de pequenos patrimônios. Na democracia, porém, representam a classe mais poderosa quando se unem. Adimanto. De fato é assim, mas sem mel não se dispõem a se unir. Sócrates. No entanto, mel sempre lhes é dado, pelo menos quando o podem os governantes que despojam de seus bens os ricos e os distribuem ao povo, embora conservem para si a maior parte. Adimanto. Sim, desse modo é que é feita a distribuição. Sócrates. Eu acho que, vendo-se espoliados, os ricos se sentem obrigados a falar e a agir do meio do povo, usando de todos os meios para se defender dos espoliadores. Adimanto, com certeza, Sócrates. Mesmo que não queira a revolução, são acusados pelos outros de conspirar contra o povo e de aspirar à oligarquia. Adimanto, sem dúvida, Sócrates. Finalmente, quando descobrem que o povo tenta prejudicá-los, não por ter consciência, mas por ser ignorante e insuflado pelos caluniadores, então se transformam realmente, quer queiram, quer não, em oligarcas. Esse também, contudo, é um mal produzido pelo ferrão do zangão. Adimanto, é verdade. Sócrates. Assim é que se desencadeiam as denúncias, os processos e as acusações recíprocas. Adimanto, com certeza. Sócrates. O povo, porém, não tem o infalível hábito de confiar os seus interesses a um protetor, que procura engrandecer e conferir-lhe todo o poder? Adimanto, é o que faz. Sócrates. Está claro, pois, que o tirano, quando surge, não se origina de outra raiz que não daquela de um protetor do povo. Adimanto, muito claro, com certeza. Sócrates. Por que motivo, porém, o protetor se transforma em tirano? Não acontece como na fábula que se conta a respeito do templo de Zeus Liceu na Arcádia? Adimanto, que fábula? Sócrates. Aquela que narra que aquele que tivesse saboreado vísceras humanas misturadas com as de outras vítimas de sacrifícios haveria de se transformar inevitavelmente em lobo. Mas será possível que você nunca ouviu falar dela? Adimanto, já ouvi sim. Sócrates, pois bem. De igual modo, um chefe, quando se encontra diante de um povo demasiado submisso, não se abstém de empapar-se de sangue semelhante ao seu. Mediante falsas acusações, como acontece quase sempre, arrasta seus partidários para os tribunais, macula-se com delitos tirando a vida de alguns, saboreando com a boca e a língua impura sangue semelhante ao seu, sempre que manda para o exílio e manda matar, propondo depois aos outros a supressão das dívidas e nova distribuição das terras. Se não fizer isso, necessário e fatalmente não morrerá pelas mãos de seus inimigos, ou então tornar-se-á um tirano, convertendo-se de homem que era em lobo? Adimanto, realmente é inevitável. Sócrates. Aí está ele, portanto, em guerra aberta contra os ricos. Adimanto, sim, Sócrates. Se acaso foi exilado e retornar depois, apesar de seus inimigos, não haveria de voltar como perfeito tirano? Adimanto, certamente. Sócrates. Se os súditos, porém, não podendo derrubá-lo ou condená-lo à morte mediante calúnias públicas, não haveriam de arquitetar um modo de tirar-lhe a vida secretamente, causando-lhe morte violenta? Adimanto, sim, geralmente é o que fazem, Sócrates. É então que se dá o caso de todos os que chegam a esse posto recorrerem ao famoso pretexto de pedir ao povo uma escolha especial para defender o protetor do povo. Adimanto, é verdade, Sócrates. E o povo, pelo que me parece, cheio de confiança em si mesmo, concede-a, temendo pela segurança do protetor. Adimanto, é o que acontece, Sócrates. Quando, pois, um homem rico e como tal antipático ao povo se dá conta disso, então, meu amigo, como diz o oráculo, Acreso, foge para o ermo perigoso, aliás, pedregoso, foge para o ermo pedregoso, retira-se e sequer pensa em ser taxado de covarde. Adimanto, e faz muito bem, porque não poderia permitir-se de passar segunda vez por esse temor.
Sócrates, se for preso, porém, acho que isso lhe haveria de custar a vida. Adimanto, com toda certeza. Sócrates, mas é claro que esse mesmo chefe não fica distendido em belo repouso por muito tempo, mas depois de ter eliminado muitos rivais, galga o mais alto posto do Estado e com isso já se tornou não um simples governante, mas um perfeito tirano. Adimanto, sem dúvida. 17. Sócrates, deveríamos agora descrever a felicidade do cidadão e do Estado em que surge indivíduo desses? Adimanto, vamos descrevê-lo. Sócrates, nos primeiros dias, não distribui a quantos encontre sorrisos e saudações, dizendo... Aliás... Sócrates, nos primeiros dias, não distribui a quantos encontre sorrisos e saudações, dizendo que não é um tirano? Não faz as mais belas promessas em particular e em público? Não perdoa as dívidas? Não distribui terra ao povo e aos seus partidários? E não se mostra afável e benévolo com todos? Adimanto, precisa agir assim. Sócrates, depois, a meu ver, quando se livrou dos inimigos externos, mediante alianças com alguns e eliminando outros, sentindo-se bem seguro desse lado, continua a fomentar simulacros de guerras para que o povo sinta a necessidade de um verdadeiro chefe. Adimanto, é provável. Sócrates. E também para que os cidadãos, já empobrecidos pelos tributos, se vejam obrigados a pensar em suas necessidades cotidianas e não passem a conspirar contra ele. Adimanto, evidente. Sócrates. E de certo, para matar aqueles que suspeitam que sejam demasiado livres de espírito para se dobrarem e deixar-lhe o poder, entregando-os ao inimigo com um pretexto qualquer. Não seriam esses todos os motivos de que um tirano teria necessidade para estar sempre às voltas com alguma guerra? Adimanto, por certo. Sócrates, procederam desse modo e não se tornam odiosos para os cidadãos? Adimanto, e como não? Sócrates, também aqueles, portanto, que o ajudaram a tomar o poder, haveriam de falar com com franqueza a ele, e entre eles, criticando seu modo de agir, se para tanto tiverem coragem? Adimanto, é provável. Sócrates, por isso o tirano deverá eliminar todos eles para dominar em paz, e sem distinção de amigos e inimigos, não deverá ficar com ninguém que lhe faça sombra em sua volta. Adimanto, é claro. Sócrates, deverá ter olhos perspicazes para distinguir rapidamente quem é corajoso, quem é generoso, quem é inteligente, quem é rico. E tal será a sua situação que se verá obrigado, quer queira, quer não, a se declarar inimigo de todos eles e mover-lhes guerra sem tréguas, até que deles se tenha conseguido purificar o Estado. Adimanto, bela purificação. Sócrates. Sim, exatamente o contrário da que os médicos utilizam para purificar o corpo. De fato, esses extirpam o pior e deixam o melhor, enquanto ele faz precisamente o oposto. Adimanto, não resta, porém, ao tirano outra maneira se quiser ter o domínio total. 18. Sócrates. Sim, ele está mesmo num dilema realmente agradável que o obriga a viver entre muita gente medíocre que o odeia ou simplesmente a não viver. Adimanto, sim, é verdade, Sócrates. E não é certo que quanto mais odioso se tornar os cidadãos com esse comportamento, tanto mais terá necessidade de um corpo de guarda mais numeroso e fiel? Adimanto, assim terá de ser, Sócrates. Mas quem lhe será fiel? Onde irá buscar gente assim? Adimanto, se puder pagar, acorrerá gente de todo lado e espontaneamente. Sócrates, pelo cão, parece que você está falando de zangões estrangeiros e recolhidos às pressas. Adimanto, e é assim. Sócrates, mas não poderia talvez, em seu próprio país? Adimanto, o quê? Sócrates, tirar os escravos dos patrões, libertá-los e transformá-los em seus próprios guardas pessoais? Adimanto, com certeza, porquanto esses seriam os mais fiéis a ele. Sócrates, é realmente esplêndida a situação do tirano de que você fala se tiver de conservar como amigos fiéis estes indivíduos depois de ter matado os de antes. Adimanto, quer queira, quer não, seus homens são exatamente esses. Sócrates. E esses seus novos companheiros passariam a admirá-lo e ficariam com ele como seus novos cidadãos, enquanto as pessoas honestas haveriam de odiá-lo e evitá-lo? Adimanto, por que não, Sócrates? Não é sem razão que a tragédia é considerada uma obra de arte sábia, particularmente aquela de Eurípides. Adimanto, o que é que quer dizer? Sócrates, entre as muitas que pronunciou, se encontra esta máxima profunda: os tiranos se tornam sábios pela companhia de homens sábios. Evidentemente, queria dizer que os sábios são aqueles com quem o tirano vive. Adimanto, e proclama ainda que a tirania é divina. Ele e outros poetas a elogiam muito. Sócrates, por essa razão, os poetas trágicos que são sábios haverão de perdoar a nós e a quantos se comportam como nós, se não os recebemos em nosso estado, visto que exalta a tirania. Adimanto, acredito que os mais educados dentre eles nos haverão de perdoar. Sócrates, apesar de tudo, a meu ver, esses levam os estados para a tirania e a democracia, vagando pelas cidades, reunindo multidões e pagando vozes belas, volumosas e persuasivas. Adimanto, assim é. Sócrates, além disso, eles recebem dinheiro e são elogiados sobretudo por parte dos tiranos, como é natural, e por parte da democracia. Quanto mais, porém, tentarem aproximar-se de formas de governo superiores, tanto mais haverá de diminuir o seu prestígio, como se fossem incapazes de seguir adiante por falta de alento. Adimanto, é exatamente assim. 19. Sócrates. Nós nos deixamos levar, entretanto, pela divagação. Vamos falar novamente daquela bela guarnição numerosa, variada, sempre renovada, e vamos ver o que o tirano haveria de fazer para mantê-la. Adimanto, é evidente que haveria de começar por saquear o tesouro sagrado do Estado, e até o momento em que os lucros da venda lhe fossem suficientes, haveria de diminuir os tributos impostos ao povo. Sócrates, e quando esses fundos se tivessem esgotado? Adimanto, evidentemente,
Ele, seus partidários, seus amigos e suas amantes haveriam de viver dos bens de família. Sócrates, entendo. Caberia ao povo, portanto, que gerou este tirano mantê-lo juntamente com seus amigos. Edimanto, é praticamente inevitável. Sócrates, mas como? Se o povo se indignasse e lhe dissesse que não é justo que um filho adulto tenha de ser mantido pelo pai, porque, ao contrário, ele deveria ser mantido pelo filho, não haveria de lhe dizer que não o gerou e não lhe conferiu o poder para se tornar, uma vez crescido, o escravo de seus escravos e manter a ele e a seus escravos com uma multidão de outros estranhos, mas para livrar-se dos ricos sob sua tutela e daqueles que no Estado eram tidos como honestos? Não haveria de lhe ordenar agora que se retire do Estado, junto de seus amigos, como um pai expulsa da casa o filho, junto de seus hóspedes mal educados? Adimanto. Então, por Zeus, o povo haveria de compreender que tipo de fera pôs no mundo, acariciou e criou, e que, mesmo sendo mais fraco, estaria pretendendo expulsar aquele que é mais forte. Sócrates, mas o que você está dizendo? O tirano se atreveria a usar de violência contra o pai e maltratá-lo se não lhe obedecesse? Adimanto, sim, e bem antes já o teria desarmado. Sócrates, mas você está falando de um tirano parricida e péssimo protetor da velhice. Pelo que parece, você está descrevendo talvez a tirania como é conhecida por todos. Segundo o provérbio, o povo, tentando evitar a fumaça da escravidão sob homens livres, caiu no fogo a serviço de escravos e, em lugar daquela excessiva e pura liberdade, pôs sobre si mesmo o jugo da mais dura e amarga escravidão. Adimanto, sim, é isto mesmo que ocorre. Sócrates, pois bem, estaríamos exagerando ao dizer que já discutimos o suficiente a respeito da transição da democracia à tirania e suas características? Adimanto, não, essa explicação é deveras suficiente. Livro 9, parte 1. Sócrates, agora resta-nos estudar somente o homem tirânico, sua origem da transformação do homem democrático, seu comportamento e sua vida feliz ou infeliz. Adimanto, sim, é o que falta considerar. Sócrates, você sabe o que quero ainda? Adimanto, o quê? Sócrates, parece que não esclarecemos de modo suficiente quais e quantos são os desejos. Essa lacuna poderá dificultar nossa busca. Adimanto, não podemos, porém, remediar isso agora? Sócrates, certamente. E era essa a minha intenção. Pois bem, dentre os desejos e os prazeres não necessários, alguns me parecem ilegítimos. Talvez subsistam em todos, mas se forem reprimidos pelas leis e por exigências mais elevadas, com a ajuda da razão em alguns indivíduos desaparecem por completo. Com a ajuda da razão, em alguns indivíduos desaparecem por completo ou permanecem isolados e enfraquecidos, ao passo que em outros se tornam mais fortes e numerosos. Adimanto, mas de que desejos e prazeres você está falando? Sócrates, daqueles que despertam durante o sono, quando a alma racional que exerce uma suave autoridade sobre a outra, enquanto aquela animalesca e selvagem, repleta de comida e de bebida, agita-se e procura sair para satisfazer as suas inclinações, recusando-se a dormir. E você sabe que em tal estado, como se fosse livre e desvinculada de todo o controle racional, ela se atreve a tudo. De fato, sequer hesita em tentar unir-se à mãe, ou pelo menos assim acredita, ou a qualquer homem, deus ou animal. Não hesita em manchar-se com todo tipo de assassinato, e não se abster de qualquer comida, numa palavra, não reprime em si mesma qualquer estultícia e qualquer indecência. Adimanto, o que você diz é a pura verdade. Sócrates, mas um homem sábio e moderado que se dispõe a dormir depois de ter despertado a própria razão e tê-la nutrido de belos discursos e estudos, em paz consigo mesmo, sem irritar a parte concupiscível de sua alma com jejum ou com uma alimentação excessiva, a fim de adormecer e não perturbar a alma racional com a alegria nem com a dor, ao contrário, deixando-a só consigo mesma a meditar sobre alguma coisa que ignora do passado, do presente ou do futuro. Um homem que tenha aplacado a parte emotiva, sem ter se irado com ninguém, e vá dormir sem perturbações emotivas, mas que tenha sossegado essas duas partes e colocado em ação a terceira, a reflexão, e assim repouse, e então, como você sabe, em tal condição ele capta da maneira mais profunda a verdade, e não lhe aparecem, de modo algum, essas visões ímpias nos sonhos. Adimanto, acho que seja assim mesmo. Sócrates, acabamos por falar demais dessas coisas, mas o que queremos observar é o seguinte: há uma espécie de desejos perigosos, selvagens e desenfreados também naqueles que parecem muito equilibrados, e esses desejos se manifestam em nossos sonhos. Aliás, nos sonhos. Veja lá se minhas palavras lhe parecem sensatas e se você está disposto a aprová-las. Adimanto, certamente as aprovo. 2. Sócrates, relembre agora a nossa descrição do homem democrático. Dizíamos que havia sido criado por um pai econômico que só apreciava os desejos ligados aos negócios e desprezava aqueles supérfluos ligados à diversão e à exterioridade. Não é assim? Adimanto. Sim. Sócrates. Esse jovem, tendo entrado em contato com homens mais refinados e cheios de desejos que enumeramos, acabou por se tornar pronto a qualquer excesso e a viver como eles, avesso à parcimônia paterna, mas dotado de uma índole melhor que seus corruptores, arrastado para ambas as direções.
firma o seu próprio caráter na posição intermediária, desfrutando com moderação de todo prazer, assim pelo menos lhe parece, e vive uma existência não desordenada, nem ilegítima, e de oligarca se transformou em democrata. Edmanto, de fato, esta é a ideia que nós fazíamos a respeito. Sócrates, tente supor agora que este homem já velho tenha por sua vez um filho educado nos mesmos hábitos. Edmanto, certo. Sócrates, vamos supor agora que o rapaz tem o mesmo destino de seu pai e que se entrega a um desregramento total que seus sedutores chamariam de independência completa. Seu pai e o resto de sua família haveriam de favorecer os desejos equilibrados, mas haveriam de se opor aos outros. Quando esses terríveis magos e criadores de tiranos se desesperam para dominar de outro modo um jovem, procuram infundir-lhe no coração um amor que preside os desejos ociosos e dispendiosos, como se fosse uma espécie de grande zangão alado. Você acha que o afeto desses seja qualquer outra coisa? Edmanto, não creio que seja outra coisa. Sócrates, quando porém os outros desejos zumbem em torno dele, cheios de incenso, de perfumes, de coroas, de vinho e de prazeres dissolutos próprios dessas companhias, alimentando e fomentando ao extremo o ferrão do desejo, então esse tirano da alma é escoltado pela loucura e se agita e se surpreende em si alguma opinião ou desejo considerado honesto e ainda provido de moderação, o suprime e o arranca de seu coração, até ser purificada a temperança e estar tomada pela loucura antes desconhecida. Edmanto, descrição perfeita do processo pelo qual se forma o homem tirano. Sócrates, e não será por essa razão que há muito tempo o amor é chamado de tirano? Edmanto, é provável. Sócrates, e o bêbado não teria também, meu amigo, alguma coisa do tirano? Edmanto, sim, tem. Sócrates, e o homem louco e perturbado tenta e acha que sabe comandar não somente os homens, mas até os deuses. Edmanto, sem dúvida. Sócrates, portanto, caro amigo, o homem se torna realmente tirano quando por natureza ou por hábito, ou por causa de ambos, torna-se beberrão, apaixonado e louco. Edmanto, assim é. 3. Sócrates, essa é, ao que parece, sua origem. Mas como vive? Edmanto, como se diz brincando, é você quem vai dizer. Sócrates, pois bem, vou dizê-lo. Aquele que estiver completamente dominado em seu coração pela tirania de Eros, acho que vai passar todo o seu tempo em festas, prazeres, banquetes e mulheres. Edmanto, necessariamente. Sócrates, e não serão muitos, indômitos e insaciáveis os desejos que surgem dia e noite? Edmanto, certamente muitos. Sócrates, esses indivíduos dissipam rapidamente suas rendas. Edmanto, sem dúvida. Sócrates, contraem depois empréstimos e dilapidam o patrimônio. Edmanto, é inevitável. Sócrates, quando nada mais lhes sobrar, não é inevitável que os desejos fogosos e violentos passem a piar como pintinhos feridos pelo ferrão de outros desejos e, sobretudo, pelo próprio amor, a quem os demais desejos servem como de guarda pessoal e escolta? Então, esse homem se agita e procura subtrair alguma coisa de alguém com artifícios ou mesmo com violência. Edmanto, e para tanto se empenha ferozmente. Sócrates, assim se vê obrigado a surrupiar quanto lhe apareça ao alcance das mãos ou tornar-se vítima de dores atormentadoras. Edmanto, não tem outra saída. Sócrates, do mesmo modo que nele os novos prazeres suplantavam e destronavam os antigos, assim também ele, mais jovem que seu pai e sua mãe, haverá de pretender possuir mais bens do que eles, e os despojará, se já houver dissipado a sua parte, passando a dissipar também os bens paternos. Edmanto, com certeza. Sócrates, se os pais não os entregarem a ele, não haverá de tentar no primeiro momento de roubar os seus pais com artifícios? Edmanto, sem dúvida. Sócrates, depois, porém, em caso de insucesso, não haverá de recorrer à rapina com violência? Edmanto, acho que sim. Sócrates, se, caro amigo, os velhos pais oferecem resistência, o filho haverá de evitar de exercer sua tirania contra eles? Edmanto, não alimento grandes esperanças em favor dos pais desse. Sócrates, mas por Zeus, Edmanto, se ele se apaixonar por uma cortesã estranha e recém-conhecida, como haverá de tratar a mãe, sua velha amiga e consanguínea? Ou por um jovem estranho amigo de poucos, como haverá de tratar o velho e alquebrado pai, o mais antigo e íntimo de seus amigos? Um homem desses, você acha que haverei de titubear em bater neles e a colocá-los em segundo plano, ante os seus novos amores, se os introduzisse em sua própria casa? Edmanto, não, por Zeus. Sócrates, parece realmente uma grande sorte ter gerado um filho tirano. Edmanto, nada invejável. Sócrates, quando porém os bens paternos e maternos estancarem e o enxame dos prazeres já se tiver estabelecido nele, não haverá de tentar primeiramente arrombar as paredes de alguma casa ou roubar o manto de um viajante, surpreendendo-o durante a alta madrugada, e a seguir não haverá de saquear os templos? No meio de tudo isso, as antigas ideias sobre o bem e sobre o mal que ele seguia desde a infância haverão de desaparecer diante daquelas apenas libertadas da escravidão pelos guardas pessoais de Eros, e essas, junto desse, haverão de vencer. Quando ainda estava sob a autoridade do pai e era democrata em seu íntimo, essas ideias só encontravam desafogo durante o sono.
Mas pela tirania de Eros, haverá de tornar-se desperto o que era somente um sonho, e não haverá de se abster de qualquer crime terrível, nem de qualquer delito, de qualquer barbaridade. Eros, que passou a reinar de modo tirânico, que entre a anarquia e o desregramento de seu coração, uma vez dono do poder soberano, haverá de expor seu súdito a qualquer risco, como ocorre com um Estado, contanto que tire vantagem ele próprio e seu séquito desordenado, os amigos vindos de fora com as más companhias e aqueles de dentro, soltos e desenfreados, todos com os mesmos hábitos. Não haverá de ser essa, acaso, a vida que vai levar? Adimanto, essa mesma, Sócrates. Se num Estado pessoas deste tipo são poucas e a maioria da população se conserva prudente, essas partem para assumir a função de guardas pessoais de um tirano ou mercenários onde houver guerra. Mas se a paz e a tranquilidade reinarem em toda parte, permanecerão no próprio Estado cometendo grande quantidade de pequenos delitos. Adimanto, quais? Sócrates, por exemplo, roubam, arrombam casas, furtam bolsas, furtam os que andam pela cidade, despojam os templos, vendem como escravos outros cidadãos. Além do mais, são hábeis oradores, por vezes se portam como psicofantas, dão falsa testemunha e se deixam corromper. Adimanto, são realmente pequenos os delitos de que você fala, além do mais, poucos também. Sócrates, sim, são pequenos somente em relação aos grandes. Todos esses não atingem, como diz o provérbio, sequer o tornozelo se comparados à maldade ou à opressão de um tirano. De fato, quando cidadãos desse tipo e seus partidários forem numerosos no Estado e se derem conta de sua própria força, então, com a ajuda da insensatez do povo, escolhem um tirano, aquele que dentre eles se demonstra o tirano maior e mais forte. Adimanto, e tem razão, porquanto esse poder se tornar o tirano mais absoluto. Sócrates, pode ocorrer, portanto, que o poder lhe seja entregue espontaneamente. Se, no entanto, o Estado resistir, como anteriormente tinha coragem de punir os próprios pais, assim agora haverá de fazer com a pátria, punindo-a se dispuser dos meios e introduzindo novos companheiros, aos quais haverá de sujeitar a mátria, como dizem os cretenses, que um tempo lhe era cara, e a pátria assim haverá de manter esses companheiros. E essa pode representar a realização dos desejos de um homem desses. Adimanto, exatamente esta, Sócrates. Antes, porém, de tomar o governo, quando ainda eram cidadãos privados, não se comportavam como passa a descrever? Em primeiro lugar, sempre prontos a agradar em tudo às pessoas com que vivem, precisamente como os bajuladores, e se precisam de alguma coisa, fazem mesuras e parecem realmente amigos íntimos. Alcançado, porém, seu objetivo, se tornam estranhos. Adimanto, com certeza, Sócrates. Assim vive toda a vida, sem que realmente sejam amigos de ninguém, como patrões ou escravos de outro. Isso porque a índole do tirano não conhece liberdade e amizade. Adimanto, exatamente, Sócrates. E não haveríamos de defender com razão de pérfidas essas pessoas? Adimanto, claro, Sócrates. E extremamente injustas, se tivermos definido anteriormente de modo correto a justiça. Adimanto, acho que a definimos corretamente. Sócrates, concluindo, o homem pior é talvez aquele que desperto age como se estivesse sonhando, pelo menos segundo nossa descrição. Adimanto, é verdade, Sócrates, e assim se torna aquele que detém um poder absoluto e um caráter acentuadamente tirano, e tanto pior se tornará quanto mais tempo vive no exercício da tirania. Glauco tomou a palavra e disse, é inevitável. 4. Sócrates. Por isso, o homem mais perverso não deverá ser também o mais infeliz? E aquele que tiver exercido a tirania por mais tempo e do modo mais completo não se terá tornado efetivamente infeliz de modo mais completo e por mais tempo? Apesar de tudo, o povo não pensa assim. Glauco, não pode ser de outra maneira. Sócrates. Uma coisa seria, portanto, o homem tirano comparado com o Estado tirano e outra, o homem democrático comparado com o Estado democrático? Isso valeria também para outros tipos de homem? Glauco, certamente. Sócrates. Em decorrência também entre um homem e outro, com relação à virtude e à felicidade, existe a mesma diferença que subsiste entre um Estado e o outro? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e qual seria a diferença com relação à virtude entre um Estado tirano e um Estado monárquico, como o descrevemos acima? Glauco, são de todos os contrários. Um é ótimo e o outro é péssimo. Sócrates, não vou pedir que se explique melhor, porque sua opinião é de toda clara. Com relação, porém, à prosperidade e à miséria, você tem a mesma opinião? Não vamos nos iludir, contudo, ao observar o tirano, que é um só, nem aos poucos de seu séquito. Antes de emitir nossa opinião, vamos entrar no Estado e vamos examiná-lo por toda parte. Glauco, sua colocação é correta, mas é evidente para qualquer um que não existe Estado mais miserável que o tirânico, nenhum mais próspero que o monárquico. Sócrates, talvez convenha tomar essa precaução também em relação aos cidadãos em particular, solicitando que emita um juízo sobre eles quem estiver em condições de penetrar com o pensamento no caráter de um homem e não se deixe iludir, como uma criança, pelas aparências externas, pela pompa que os tiranos mostram aos estranhos, mas que observe atentamente. E se, portanto, eu achasse que todos nós devêssemos escutar quem estiver em condições de avaliar bem, que tivesse vivido na mesma casa com ele, que tivesse assistido a sua vida doméstica das relações com cada um de seus familiares, nas ocasiões em que se pudesse observá-lo totalmente despido da pompa solene e depois em sua vida pública, após ter visto tudo isso, o exortássemos a nos referir-se se o tirano é feliz ou infeliz em suas relações humanas? Glauco, esse pedido seu também seria muito correto. Sócrates, se você quiser, portanto, vamos fingir que também nós estamos em condições de julgar e vamos imaginar que temos relações com o tirano. Assim, haveríamos de ter alguém que respondesse a nossas perguntas. Glauco, muito bem. 5. Sócrates, vamos lá. Você deve proceder assim.
Lembre-se da analogia entre o Estado e o indivíduo. Analise cada um deles e fale da condição de um e de outro. Glauco, em que sentido, Sócrates? Antes de mais nada, para começar a falar do Estado, você acha que o Estado sujeito a um tirano seja livre ou escravo? Glauco, totalmente escravo. Sócrates, entretanto, você pode ver nele escravos e homens livres. Glauco, poucos desses, os mais respeitados, por assim dizer, estão reduzidos à escravidão, mais indecorosa e deprimente. Sócrates, se no entanto o indivíduo é semelhante ao Estado, não é inevitável que também nele subsista a mesma situação e que sua alma esteja sujeita a grande escravidão e opressão justamente em suas partes mais nobres, enquanto a pequena parte, a mais malvada e louca, predomina? Glauco, é inevitável. Sócrates, uma alma desse tipo você classifica como escrava ou livre? Glauco, como escrava. Sócrates, logo um estado sujeito a um tirano não faz de jeito nenhum o que quer? Glauco, certamente que não. Sócrates, então uma alma dominada pela tirania em seu conjunto não haverá de fazer de modo algum o que quer, mas estará sempre nas garras da agitação e sempre vítima da desordem e do remorso? Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas um estado tirano será rico ou pobre? Glauco, pobre. Sócrates, então é inevitável que uma alma dominada pela tirania seja sempre pobre e esfaimada? Glauco, sim. Sócrates, e não é igualmente inevitável que um estado desses e um indivíduo desses estejam sempre dominados pelo medo? Glauco, por certo. Sócrates, haveria acaso um outro em que você acha que poderia encontrar mais soluços, gemidos, lamentos e dor? Glauco, não em nenhum outro. Sócrates, e você acha de poder encontrar em qualquer outro homem um número maior dessas aflições do que nesse homem tirano, dominado pelas paixões e pelo amor? Glauco, como seria isso possível? Sócrates, olhando para todos esses males e outros defeitos do mesmo tipo, acho que você acaba de considerar este estado como o mais infeliz de todos. Glauco, e não teria razão? Sócrates, certamente, mas com base nessas mesmas considerações, o que você diria do homem tirano? Glauco, afirmo que de longe é o mais infeliz dos homens. Sócrates, aqui no entanto você está errado. Glauco, mas como? Sócrates, eu não acho que ainda o seja realmente. Glauco, quem seria então? Sócrates, talvez outro lhe haverá de parecer ainda mais infeliz que este. Glauco, quem seria? Sócrates, qualquer um que, embora de natureza tirânica, não vive como cidadão privado, mas tem a infelicidade de se tornar ele próprio, não saberia por que fatalidade um tirano. Glauco, pelo que já dissemos, parece que você tem razão mesmo. Sócrates, sim, embora não se deve confiar muito em conjecturas, mas proceder com rigor porque nossa busca se refere ao problema mais importante, isto é, a vida boa e aquela má. Glauco, perfeitamente correto. Sócrates, observe bem, pois, se meu raciocínio é seguro. A mim parece que a condição do tirano deve ser estudada da maneira seguinte. Glauco, isto é, Sócrates, confrontando-a com a situação daqueles cidadãos privados que no Estado possuem muitas riquezas e muitos escravos. Eles têm em comum com o tirano o exercício de ampla autoridade. A diferença é somente quantitativa. Glauco, é verdade. Sócrates, você sabe que eles vivem tranquilos e não temem os seus escravos. Glauco, por que haveriam de temê-los? Sócrates, claro, mas você sabe qual a razão? Glauco, sim, o Estado inteiro socorre todo cidadão privado. Sócrates, muito bem. Se um Deus, porém, tomasse um dono de 50 ou mais escravos e com a mulher e os filhos o transportasse com o restante de seus bens e com seus escravos para um deserto, onde nenhum homem livre pudesse vir em seu socorro, qual e que tamanho medo você acha que poderia ter por sua própria causa e pela de sua mulher e filhos? Não teria medo de ser massacrado com eles por seus escravos? Glauco, um medo louco. Sócrates, em razão disso, não se veria obrigado a bajular alguns de seus próprios escravos, a libertá-los sem qualquer motivo, e não se haveria de tornar ele próprio um adulador de seus escravos? Glauco, sim, teria de agir exatamente assim para não ser morto. Sócrates, se esse Deus, porém, o rodeasse de muitos vizinhos dispostos a não tolerar a autoridade de outro, e se esses punissem com a morte a quem fosse surpreendido mandando? Glauco, acho que esse seria ainda mais infeliz, uma vez controlado e rodeado por todos os seus inimigos. Sócrates, e não se encontra em semelhante prisão, tirano, se por natureza está, como descrevemos, cheio de múltiplos e diversos medos e paixões? Embora espiritualmente ávido, sozinho entre os cidadãos, ele não pode viajar para lugar algum, nem ver o que todos os homens livres têm a curiosidade de ver. Encerrado na própria casa, vive geralmente como uma mulher, invejando aqueles cidadãos que viajam para qualquer lugar e podem contemplar todas as belezas. Glauco, é verdade. 6. Sócrates. Mais numerosas, portanto, são as desgraças que atingem um homem escravizado às suas paixões, um homem tirano que você considerou o mais infeliz de todos quando deixa de ser cidadão privado e é obrigado pelo destino a tornar-se tirano, tentando governar os outros sem ser capaz de manter o domínio sobre si mesmo. Pode ser comparado a um homem fisicamente doente e incapaz que, em vez de viver segregado, se inscrevesse em competições e fosse obrigado a passar a vida inteira lutando. Glauco, a comparação é mais que correta. Sócrates, logo, caro Glauco, não é total a infelicidade do tirano e sua vida não é ainda mais dura do que aquela de quem, como você falava, vive da maneira mais dura? Glauco, é verdade. Sócrates, na realidade, mesmo que alguém não acredite nisso, o verdadeiro tirano é um verdadeiro escravo por sua extrema servidão e baixeza, é um adulador dos piores e evidentemente não pode satisfazer de modo algum seus desejos. Melhor, falta-lhe quase tudo, e aos olhos de quem sabe
perscrutar o fundo de sua alma, demonstra-se realmente pobre, cheio de medo, de convulsões e de dor por toda a vida, se verdade é que sua condição se assemelha à do Estado por ele governado. É assim ou não, Glauco? É assim. Sócrates. Além disso, não deveríamos atribuir-lhe aqueles males de que falamos antes, mas que inevitavelmente neles se encontram e mais ainda se desenvolvem com o exercício do poder, tais como a inveja, a deslealdade, a injustiça, a falta de amigos, a impiedade, os vícios de todo tipo que ele hospeda e nutre, e como consequência de tudo isso, é o mais infeliz dos homens, aumentando ainda sua desdita ao tornar infelizes também os seus íntimos? Glauco. Nenhum homem sensato o poderia negar. Sócrates. Pois bem, como o juiz supremo pronuncia sua sentença, assim também você deverá tentar estabelecer uma escala de felicidade entre esses 5 indivíduos: o homem monárquico, o timocrático, o oligárquico, o democrático e o tirânico. Glauco. O julgamento é fácil. Eu os disponho na ordem que se apresentaram, como se faz com os corais com relação à virtude, ao vício, à felicidade e a seu oposto. Sócrates. Deveríamos convocar um arauto, ou eu mesmo poderia anunciar que o filho de Ariston sentenciou que o homem melhor, mais justo e mais feliz é o real, porque reina sobre si mesmo, enquanto que o pior, o mais injusto e o mais infeliz é o tirano em confronto consigo mesmo e com o Estado? Glauco, pode anunciá-lo, Sócrates. E deveria acrescentar também que pouco importa se esses assim parecem ou não aos olhos de todos os homens e dos deuses? Glauco, pode acrescentar isso também. 7. Sócrates. Muito bem. Essa pode ser considerada a nossa primeira demonstração. Veja agora se lhe parece lógica a segunda. Glauco, qual seria? Sócrates. Uma vez que o Estado foi dividido em 3 partes que correspondem às 3 partes da alma, a meu ver, se poderia aceitar também outra demonstração. Glauco, qual? Sócrates. Como são 3 suas partes, parece que sejam 3 também os prazeres, cada um específico de cada uma das partes. Isso vale também para os desejos e as ordens. Glauco, o que você quer dizer, Sócrates? A primeira parte é aquela com a qual o homem aprende. A segunda é aquela pela qual prova emoções. Para a terceira, em vista da multiplicidade de suas formas, é impossível conferir-lhe um nome único e específico, mas com aquele que é o mais importante e eficaz, a chamamos de parte concupiscível, por causa da violência dos desejos que se relacionam com o comer, o beber, o amor e os outros a eles correlatos. E a consideramos também ávida, porque esses desejos, no mais das vezes, se realizam graças ao dinheiro. Glauco, nisto procedemos corretamente. Sócrates, se portanto dissemos que o seu prazer, e seu amor é o lucro, não haveríamos de fixar da melhor maneira o nosso conceito, de modo que nos haveria de clarear um pouco as ideias ao falarmos dessa parte da alma, e não poderíamos considerá-la corretamente ávida e cobiçosa? Glauco, parece-me que sim. Sócrates, não haveríamos de dizer que a parte motiva aspira sempre à vitória e ao prestígio? Glauco, certamente. Sócrates, seria, pois, oportuno chamá-la de amiga da vitória e da honra? Glauco, totalmente oportuno, sem dúvida. Sócrates, em vez disso, está claro para todos que a parte com a qual aprendemos tende incessantemente a procurar a verdade, e dentre as 3 é a que menos se preocupa com dinheiro e glória. Glauco, sim. Sócrates, poderíamos então chamá-la acertadamente de amiga do estudo e da sabedoria? Glauco, por que não? Sócrates, e o espírito de alguns não é dominado por esta parte, o espírito de outros pela segunda e o de outros ainda pela terceira? Glauco, precisamente. Sócrates, poderíamos afirmar então que os homens pertencem a 3 categorias fundamentais: os amantes da sabedoria, os amantes do sucesso e os amantes do lucro? Glauco, sem dúvida. Sócrates, poderíamos acrescentar que existem 3 categorias de prazeres que correspondem a esses 3 caracteres? Glauco, claro. Sócrates, você se dá conta de que se quisesse perguntar a cada um desses 3 homens qual dos 3 modos de vida seria preferível, cada um diria que é o seu? O negociante não haveria de dizer que, comparando com o lucro, o prazer divino da honra e do estudo não vale nada, uma vez que não dá dinheiro? Glauco, é verdade. Sócrates, e o ambicioso? Por acaso não avalia como vulgar o prazer que se tem com o dinheiro, fumaça e besteira aquele que se tem com o estudo, se este não conferir honras? Glauco, sim. Sócrates, quanto a nós, o que haveria de representar para o filósofo os outros prazeres, se comparados com o conhecimento e o aprofundamento incessante da verdade? Não os haveria de considerar muito distantes do verdadeiro prazer? E não os chama de necessários no sentido próprio da palavra, porque os haveria de evitar sem falta, se não fosse para ele inevitáveis? Glauco, sim, é exatamente assim. 8. Sócrates, como poderíamos então saber qual deles diz a verdade ao discutir os prazeres e o modo de viver de cada categoria, não para viver melhor ou pior, com maior ou menor honestidade, mas somente para falar do modo mais prazeroso e inócuo? Glauco, eu com certeza me sinto incapaz de me pronunciar a respeito. Sócrates,
Entretanto, considere isto. Com que meio se pode avaliar um fato pelo modo mais adequado? Existe um critério melhor que a experiência, a inteligência e a razão? Glauco, como poderia existir? Sócrates, pense bem. Dentre os três tipos de indivíduos, qual seria o mais experiente em todos os prazeres que mencionamos? O homem ambicioso, se por acaso se puser a aprender a essência da verdade, teria mais experiência do prazer que se tira do conhecimento do que o filósofo poderia ser mais experiente daquele que se tem pelo lucro. Glauco, bem ao contrário. O filósofo, deve inevitavelmente provar desde a infância os outros prazeres, ao passo que o homem ambicioso, quando se dedica a aprender como seriam as essências, não tem certeza alguma de sentir e experimentar a suavidade deste prazer. Pelo contrário, apesar de todo seu esforço, Debalde conseguiria senti-lo. Sócrates, logo, o filósofo conhece ambos os prazeres muito melhor que o homem ambicioso. Glauco, sem dúvida, Sócrates. E comparando-o com o ambicioso, acaso o filósofo conhece o prazer que se tem com a honra muito menos do que essa pessoa conhece, do que esse possa conhecer o prazer que se tem com a reflexão? De novo, Sócrates. E comparando-o com o ambicioso, acaso o filósofo conhece o prazer que se tem com a honra muito menos do que esse possa conhecer o prazer que se tem com a reflexão? Glauco, se cada um dos dois atinge seu próprio objetivo, a honra cabe a ambos. De fato, muitos honram tanto os ricos como os corajosos, os sábios, de modo que todos eles conhecem o prazer que se tem com a honra, dentro dos limites do possível. Em vez disso, ninguém, a não ser o filósofo, pode sentir o prazer que se tem pela contemplação do ser. Sócrates, logo, segundo a experiência, esse é o homem mais apto para emitir um juízo entre os três. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e será o único em que a experiência se alia à reflexão. Glauco, sim. Sócrates, e também a faculdade que consente de emitir um juízo não pertence de per si ao homem ávido, nem ao ambicioso, mas somente ao filósofo. Glauco, qual seria essa faculdade? Sócrates, não foi dito que para julgar é precisa razão? Glauco, é verdade. Sócrates, o instrumento essencial do filósofo é exatamente esse. Glauco, e como não? Sócrates, em lugar disso, se julgasse de modo melhor com a riqueza e com o lucro, deveriam ser de todo corretos a aprovação e o menosprezo do homem ganancioso. Glauco, por certo. Sócrates, se devesse julgar com base à honra, ao sucesso e ao valor, não estaria no lugar certo o homem ambicioso e amante do sucesso? Glauco, sim, claro. Sócrates, mas como se deve julgar com a experiência, a inteligência e a razão? Glauco, é inevitável que seja verdadeiro, sobretudo o que é aprovado pelo filósofo e pelo filólogo. Sócrates, portanto, mesmo que sejam três os prazeres, o mais suave talvez seja aquele que se refere à parte da alma com que aprendemos e mais e mais suave a existência daquele que é governado por esta parte? Glauco, não pode ser de outra forma. O homem inteligente aprova a própria existência como juiz que tem autoridade. Sócrates, que gênero de vida e que prazer colocaria em segundo lugar este juiz? Glauco, evidentemente aqueles do homem batalhador e ambicioso mais próximos ao seu do que aqueles do homem de negócios. Sócrates, então o prazer do homem ávido ou ganancioso vem em último lugar pelo que parece. Glauco, sem dúvida alguma. Parte 9. Aliás, 9, né? Sócrates, são já, portanto, duas demonstrações sucessivas e por duas vezes o justo derrotou o injusto. E pela terceira, vamos invocar como ocorre em Olímpia, Zeus, Salvador e Olimpo. Considere agora que o prazer dos outros, excetuando-se aquele do intelectual, não é verdadeiro nem puro, mas se assemelha a uma sombra. Assim, pelo menos, me parece que o tenha definido um sábio. E exatamente essa poderia ser a última e a pior da queda do homem injusto. Glauco, sem dúvida, mas o que quer dizer? Sócrates, vou conseguir demonstrá-lo, mas somente com tua ajuda se você aceitar responder às minhas perguntas. Glauco, pergunte, pois. Sócrates, então me diga, não consideramos a dor como o sentimento contrário ao prazer? Glauco, sim. Sócrates, mas não existe também uma situação em que não se sente nem prazer nem dor? Glauco, sim, existe. Sócrates, e entre dois sentimentos se prova uma certa paz de alma? Não se poderia defini-la assim? Glauco, é verdade. Sócrates, você lembra o que dizem os doentes enquanto sofrem? Glauco, o quê? Sócrates, que nada é mais prazeroso que a saúde, mas que antes de ficarem doentes não se haviam dado conta? Glauco, sim, lembro. Sócrates, você não ouve dizer por quem sofre uma grande dor que nada há de melhor do que não sofrer mais? Glauco, sim, certamente. Sócrates, eu acho que você sabe que os homens enfrentam muitas outras situações análogas. Então, quando sofrem, exaltam como condição melhor não o fato de ter prazer, mas sim o fato de não sentir dor e estar tranquilos. Glauco, porque nesse caso talvez a tranquilidade represente uma coisa prazerosa e desejável. Sócrates, mas quando se termina de desfrutar um prazer, o repouso sucessivo traz uma sensação molesta. Glauco, talvez sim. Sócrates, e aquele estado intermediário de que acabamos de afirmar sua existência, isto é, a tranquilidade, poderá ser ora dor, ora prazer. Glauco, parece que sim. Sócrates, mas pode tornar-se um ou outra juntos o que não é nenhum dos dois? Glauco, acho que não. Sócrates, apesar de tudo, o prazer e a dor, quando surgem na alma, são ambos um movimento ou não? Glauco, sim. Sócrates, mas não acabamos de reconhecer que esse estado intermediário, que não é prazer nem dor, é a tranquilidade? Glauco, sim, reconhecemos. Sócrates, como pois se pode afirmar corretamente que seja prazeroso não sentir dor ou que seja doloroso não ter prazer? Glauco, não se pode.
pode. Sócrates, então esse estado parece prazeroso em confronto com a dor e doloroso com relação ao prazer, mas a realidade não o é. Em todos esses fantasmas não há nada de real com relação à verdade do prazer, mas somente ilusão. Glauco, a isso pelo menos nos induz a pensar no nosso discurso. Sócrates, considere agora os prazeres que não provêm da dor, para que você não venha a crer que nesse caso a essência do prazer seja muitas vezes sensação de dor e vice-versa. Glauco, em que caso e de que prazeres você quer falar? Sócrates, de muitos prazeres, mas sobretudo daqueles do olfato, se você quiser tomá-los em consideração. De fato, eles surgem de improviso com grande intensidade, sem serem precedidos de qualquer dor e cessam também sem deixar dor alguma. Glauco, é a pura verdade. Sócrates, por isso não devemos crer que o prazer puro seja a isenção da dor e vice-versa. Glauco, certo que não. Sócrates, entretanto as sensações que do corpo se propagam na alma e se chamam prazeres, talvez os mais numerosos e intensos são todos desse tipo, isto é, sensação de dor. Cessação de dor. Glauco, sim, é verdade. Sócrates, e não se dá o mesmo também com a alegria e a dor que a espera provoca antecipadamente? Glauco, sim. 10. Sócrates, você sabe, pois, quais são e a que se assemelham, sobretudo? Glauco, aqui. Sócrates, você acha que na natureza exista o alto, o baixo e o centro? Glauco, por certo. Sócrates, e quem se move do baixo para o centro não imagina por acaso de estar subindo? Se parado no centro olhar para o ponto de onde partiu, não acha que se encontra no alto, visto que jamais viu a verdadeira altura? Glauco, por Zeus, não acho que esse pudesse pensar outra coisa. Sócrates, mas, se movesse novamente para baixo, não teria razão em acreditar que estaria descendo? Glauco, como não? Sócrates, e não se encontraria nessa situação porque ignora o que seja realmente no alto, ao centro e embaixo? Glauco, evidente. Sócrates, como admirar, pois, que ignorando a verdade, os homens se formem ideias erradas sobre muitíssimas coisas, mas especialmente em relação ao prazer, à dor e ao estado intermediário entre esses estejam numa condição tal que, passando para a dor, tem razão em acreditar que sofrem porque sofrem realmente, e passando da dor à condição intermediária, acreditam sinceramente que estão próximos da satisfação e do prazer? É como se eles, por ignorarem o branco, opusessem o cinza ao preto. Da mesma maneira, se enganam pela inexperiência do prazer e opõem à dor a ausência da dor. Glauco, por Zeus, não me maravilho mesmo, antes teria de me surpreender o contrário. Sócrates, agora preste atenção ao que vou dizer. A fome, a sede e qualquer outra exigência similar não representam lacunas para o bem-estar do corpo? Glauco, certamente. Sócrates, mas a ignorância e a estultícia não são lacunas para o bem-estar da alma? Glauco, sim. Sócrates, e ficaria satisfeito que se desse a se alimentar quem conseguisse a inteligência? Glauco, claro que sim. Sócrates, mas a verdadeira forma de satisfação se refere ao menos ou ao mais? Glauco, ao mais, evidentemente. Sócrates, qual dos dois gêneros, a seu ver, está mais próximo da essência pura? O alimento, as bebidas, os condimentos e a nutrição em geral, ou a opinião verdadeira? A ciência, a inteligência, enfim, toda espécie de virtude? Para decidir, pense nisto. O que depende do ser eternamente igual e imortal e da verdade, e a ele próprio tal e em tal condição se encontra, não lhe parece que seja alguma coisa a mais com relação ao que depende daquilo que nunca é igual a si mesmo e imortal, e a ele próprio tal e em tal condição se encontra? Glauco, sim, aquele que participa do ser imutável é muito superior. Sócrates, mas a essência daquilo que é sempre imutável participa da essência mais o quanto possa participar da ciência? Glauco, de modo algum. Sócrates, e da verdade? Glauco, nem dela. Sócrates, e se participou menos da verdade, participa menos também da essência? Glauco, inevitavelmente. Sócrates, enfim, aquilo que se relaciona ao cuidado do corpo tem menor participação da verdade e da essência do que aquilo que se relaciona com o cuidado da alma? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e você não acha que a mesma relação vale entre o corpo e o espírito? Glauco, sim. Sócrates, mas aquilo que se nutre de maior realidade e é ele próprio mais real não goza de maior plenitude em relação ao que se nutre de menos realidade e é ele próprio menos real? Glauco, como não? Sócrates, se, pois, nutrir-se das coisas adequadas à própria natureza é prazeroso, o que se nutre mais realmente com coisas mais reais goza mais verdadeira e realmente do verdadeiro prazer, enquanto o que participa de coisas menos reais pode nutrir-se menos verdadeira e solidamente e participar de um prazer menos seguro e menos verdadeiro. Glauco, é de todo inevitável que seja assim. Sócrates, assim, aquele que, ignorando a inteligência e a virtude, está sempre ocupado em banquetes e em prazeres similares, move-se para baixo, ao que parece, e depois volta ao centro, e assim fica vagueando por toda a vida sem nunca olhar nem se projetar para o alto, superando esse limite. Esses indivíduos também não se nutrem da verdadeira realidade nem provam prazer sólido e puro, porque se comportam como os animais que olham sempre para baixo e curvados para baixo e para a mesa vão se alimentando e copulando. Mas ainda, impelidos por essa avidez insaciável, se batem e se empurram com chifres e cascos de ferro, acabando por se matarem, exatamente porque não nutrem daquilo que é real e a verdadeira parte de si mesmos, nem seu invólucro. Glauco, Sócrates, você fala como se fosse um oráculo sobre a vida dos homens. Sócrates, e não ficam sempre mísera e inevitavelmente entre prazeres impuros e dor, entre sombras que do verdadeiro prazer só têm os contornos, mas se mostram coloridas pela superposição de prazer e dor, de tal modo que ambos se revelam intensos e produzem seus amores incontroláveis e suas lutas insensatas, como segundo Stesícoro, em Troia, se combateu pelo fantasma de Helena, ignorando a verdade? Glauco, não há como evitar algo de semelhante.
11. Sócrates. E o mesmo não ocorre inevitavelmente da mesma forma a propósito da parte emotiva da alma, quando é satisfeita com a inveja provocada pela ambição, ou com a violência provocada pela ânsia de vitória, ou com a ira devida a um mau caráter, quando se procura saciar-se de honras, de vitória e de ira sem bom senso e sem discernimento? Glauco, sim, é inevitável que o mesmo ocorra com relação a isso. Sócrates, e então, não poderíamos afirmar com certeza que também os desejos de lucro e de ambição, se seguirem a ciência e a razão, e com elas forem em busca dos prazeres que lhes são indicados pelo intelecto, haveriam de colher os prazeres mais autênticos que lhes fosse possível ter, exatamente porque segue a verdade e os prazeres que lhes são próprios, se é a verdade que para cada um é próprio o que é melhor? Glauco, sim, realmente é assim. Sócrates, portanto, quando a alma em sua totalidade segue sem dissensão o filósofo, a cada uma de suas partes cabe agir no próprio interesse e nos limites da justiça, e cada uma aufere, quanto possível, dos melhores prazeres que lhes são próprios e que são também os mais verdadeiros. Glauco, sem dúvida. Sócrates, em vez disso, quando comanda uma das duas outras partes, acontece que ela não consegue o próprio prazer e obriga as outras a procurar um inapropriado e falso. Glauco, com certeza. Sócrates, e tanto mais se haveria de chegar a esse resultado, quanto mais nos afastássemos da filosofia e da razão? Glauco, certamente. Sócrates, e não se afasta ao máximo da razão que se afasta da lei e da ordem? Glauco, evidente. Sócrates, e não se revelaram como os mais distantes os desejos amorosos e tirânicos? Glauco, sem qualquer sombra de dúvida. Sócrates, pelo contrário, como os menos distantes, aqueles monárquicos e equilibrados? Glauco, sim. Sócrates, logo, acho que o tirano será o homem mais distante de seu verdadeiro prazer e o outro o menos distante. Glauco, inevitavelmente. Sócrates, por isso o tirano haverá de viver da mesma maneira mais desagradável e o rei da maneira mais prazerosa. Glauco, sem dúvida. Por isso o tirano haverá de viver da maneira mais desagradável e o rei da maneira mais prazerosa. Glauco, sem dúvida. Sócrates, você saberia também o quanto mais desagradavelmente que o rei deveria... Sócrates, você saberia também o quanto mais desagradavelmente que o rei deva viver o tirano? Glauco, pode dizê-lo você mesmo. Sócrates, se pelo que parece os prazeres são 3, mas um só é legítimo e os outros 2 são bastardos. O tirano, depois de ter ultrapassado o limite dos prazeres bastardos e ter fugido para longe da lei da razão, convive com prazeres vis que lhe servem de corpo de guarda. Talvez só assim se possa explicar sua inferioridade. Glauco, como? Sócrates, o tirano vem em terceiro lugar, depois do homem oligárquico, porque entre eles se encontra o homem democrático. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, se antes tínhamos razão no que dissemos, esse convive com um fantasma de prazer que se encontra 3 vezes mais distante em relação ao primeiro? Glauco, assim mesmo. Sócrates, mas o homem oligárquico vem em terceiro lugar em relação ao homem monárquico, se considerarmos o homem aristocrático e o homem monárquico como a mesma pessoa. Glauco, sim, está no terceiro lugar. Sócrates, assim o tirano está 9 vezes distante do verdadeiro prazer. Glauco, claro. Sócrates, por isso, ao que parece, o fantasma do prazer do tirano pode ser expresso linearmente por um número plano. Glauco, por certo. Sócrates, e a distância que o separa do prazer do homem monárquico é expressa elevando esse número ao quadrado e depois ao cubo. Glauco, para o matemático, isso é evidente. Sócrates, se pelo contrário pudesse expressar-se numericamente o quanto o rei esteja distante do tirano em relação ao verdadeiro prazer, se terá como resultado, fazendo a multiplicação, que ele vive 729 vezes melhor que o tirano, e de modo inverso, que o tirano é 729 vezes mais infeliz que o rei. Glauco, que número incrível para medir a distância entre os dois, isto é, entre o homem justo e o homem injusto, com relação ao prazer e à dor. Sócrates, entretanto é verdadeiro e apropriado ao modo de viver deles, se a esses correspondem os dias e as noites, os meses e os anos. Glauco, sim, devem corresponder. Sócrates, se portanto o homem honesto e justo superem tanto o homem mau e injusto em relação ao prazer, qual não haverá de ser sua prodigiosa superioridade em relação à decência de vida, à beleza e à virtude? Glauco, será realmente prodigiosa, por Zeus. 12. Sócrates, muito bem. Agora que chegamos a este ponto do discurso, vamos resumir as etapas que nos conduziram até aqui. Dizíamos que ao homem perfeitamente injusto convém ser assim, contanto que tenha a reputação de ser justo. Não dissemos isto? Talvez? Glauco, exatamente. Sócrates, agora que chegamos a um acordo sobre os efeitos de um comportamento honesto e de um comportamento desonesto, vamos falar com quem assim se expressou. Glauco, como vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Sócrates, vamos modelar com a fantasia um simulacro da alma para que esse se dê conta do que andou dizendo. Glauco, que simulacro? Sócrates, uns semelhantes aos monstros das antigas fábulas, tais como Quimera, Sila, Cerbero e tantos outros que reuniam, pelo que se diz, muitas formas num único corpo. Glauco, sim, é isso mesmo que se diz. Sócrates, tente, pois, modelar um monstro de muitas formas e muitas cabeças de animais domésticos e selvagens, capaz de mudar de aspecto e de gerar por si mesmo todas essas formas. Glauco, seria preciso um artista fenomenal para fazê-lo. De qualquer modo, visto que a palavra é mais maleável que a cera e de qualquer outra matéria desse tipo, já o moldei. Sócrates, agora molda a forma de um leão e depois de um homem. A primeira, porém, deve ser muito maior dessas duas e depois molde outra. Glauco, isso é mais fácil. Aqui está, já modelei todas. Sócrates, agora, junte as 3 e une-as muito bem. Glauco, está feito. Sócrates, envolva-as agora
e volva-as agora externamente com uma única forma, a humana. Assim deverão parecer um único ser, um homem por certo, para quem não possa olhar para seu interior e veja somente o invólucro externo. Glauco, já as recobri. Sócrates, vamos responder, portanto, ao que afirma que a esse homem convém comportar-se de modo injusto e de nada lhe serve praticar a justiça, que isto equivale a sustentar que lhe convém alimentar esse monstro multiforme e fortalecê-lo juntamente com o leão e o resto, enquanto se reduz à fome o homem, tornando-o tão fraco que deva ser arrastado pelos outros dois para onde queiram, e ao contrário de acostumá-los a conviver e a se tornarem amigos, deixar que combatem entre si, que se estraçalhem e se devorem. Glauco, sim, elogiar um comportamento injusto seria exatamente isto. Sócrates, aquele que dissesse que a justiça é conveniente, haveria de confirmar a necessidade de agir e de falar de modo que o homem interior pudesse dominar o mais possível o homem inteiro e vigiar um monstro de muitas cabeças, como faz um camponês que cultiva com cuidado as plantas domésticas, mas impede o crescimento das ervas daninhas, obtendo a aliança da natureza do leão e cuidando de todas as naturezas juntas, tornando-as amigas entre si e amigas dele. Não é assim que as haverá de criar? Glauco, sim, quem elogia a justiça afirma exatamente isso. Sócrates, assim sendo, sob qualquer aspecto, aquele que exalta a justiça está na verdade, e aquele que exalta a injustiça está no falso. Tomando em consideração o prazer, a honra e a utilidade, aquele que elogia a justiça tem razão, enquanto que aquele que a censura nada diz que preste e sequer conhece aquele que censura. Glauco, pelo menos para mim parece que não o conheça mesmo. Sócrates, vamos tentar convencê-lo com brandura, porquanto seu erro é involuntário, e vamos lhe perguntar, caro amigo, a distância legal, aliás, caro amigo, a distinção legal entre o que é belo e o que é feio não foi feita por razões análogas? O que é belo não submete ao homem, ou melhor, à sua parte divina, o que há de animalesco nele, enquanto o que é feio não submete à natureza doméstica, à natureza selvagem? Nosso interlocutor vai estar de acordo com isto ou não? Glauco, se me der razão, sim. Sócrates, com base neste raciocínio, haveria de existir, pois, alguém a quem lhe fosse útil tomar ouro de modo injusto para si, se deveras ocorrer algo semelhante, ou seja, se, ao tomar o ouro, escravizar a parte melhor dele à parte pior, entretanto, se, para tomar o ouro, devesse entregar como escravos de patrões selvagens e malvados o filho e a filha, não haveria de lhe convir nem se tomasse uma grande quantidade dele. Se escravizasse sua natureza mais divina àquela mais ímpia e desnaturada sem sentir piedade, não seria talvez um miserável e não se deixaria corromper pelo ouro de maneira bem mais funesta que Erifila, que aceitou colar em troca da vida de seu marido? Glauco, sim, respondendo por ele, seria muito pior. 13. Sócrates, e você não acha que também a intemperança foi desaprovada há tanto tempo exatamente porque deixa mais livre que a devida natureza perigosa aquela grande e multiforme monstro? Aquele grande e multiforme monstro? Glauco, evidente. Sócrates, e não são desaprovados a arrogância e o mau humor quando os instintos do leão e da serpente se desenvolvem e se propagam sem harmonia? Glauco, é verdade. Sócrates, não são desaprovados também o luxo e a indolência porque deixam em liberdade esse mesmo monstro, fazendo com que cresça nele a covardia? Glauco, com certeza. Sócrates, não são desaprovados a adulação e a mesquinhez quando submetem a natureza irascível a este monstro vulgar e por ganância de dinheiro acostumam os jovens a se humilharem e a se tornarem macacos em vez de leões? Glauco, sem dúvida. Sócrates, por qual razão você acha que seja ignominiosa a condição dos artesãos e dos operários, senão porque sua parte melhor é por natureza tão fraca que não pode dominar os animais que neles subsistem, ao contrário, os afaga e só consegue aprender a abrandá-los? Glauco, parece que é assim. Sócrates, e um homem desse tipo, para ser governado pelo mesmo princípio que governa o homem melhor, deve ser, a nosso ver, escravo daquele homem ótimo que tem em si o princípio divino. Achamos, porém, que não deva ser governado em seu detrimento, como pensava Trasímaco, em relação aos súditos, mas somente porque é melhor para qualquer um ser dominado por quem é divino e inteligente. Certamente seria melhor ainda se este princípio o possuísse em si mesmo. Caso contrário, é preciso impô-lo do exterior, para que sejamos quanto possível todos iguais e amigos, guiados pelo mesmo princípio. Glauco, perfeitamente correto. Sócrates, também a lei revela uma intenção análoga, porque oferece sua ajuda a todos os cidadãos. Esse é também o objetivo da autoridade sobre as crianças. Não lhes permitimos que disponham de si mesmas antes que lhes tenhamos estabelecido na alma, como no Estado, uma ordem. Mas depois de ter desenvolvido sua parte melhor com o que de melhor há em nós mesmos, e depois de haver substituído nossa participação com um guardião e um guia semelhante nelas, finalmente deixamos livres as crianças. Glauco, está claro. Sócrates, por isso, Glauco, como é possível sustentar que seja conveniente seguir a injustiça ou a intemperança ou ainda o delito, se tudo isso tornará pior também aquele que em decorrência consiga mais dinheiro ou qualquer outro poder? Glauco, não é mesmo possível. Sócrates, e como é possível afirmar que é conveniente agir mal sem ser descoberto e sem espiar?
Quem consegue fazer isso não se torna ainda pior? Pelo contrário, a parte animalesca daquele que não evita o castigo pode ser aplacada e domesticada, e a parte doméstica pode ser liberada. Assim, a alma em seu conjunto é reposta em sua melhor natureza, e adquirindo temperança, justiça e sabedoria, assume uma condição mais honrosa do que aquela que é assumida. Quando o corpo cresce em vigor e beleza com a saúde, tanto quanto o espírito é mais precioso do que o corpo. Glauco, é verdade. Sócrates, e ao menos o homem do bom senso não haverá de viver tendendo de modo total para esse objetivo, honrando em primeiro lugar aquelas disciplinas que podem tornar assim sua alma e deixando de lado as outras? Glauco, claro. Sócrates, mas não haverá de viver para esse fim sem confiar o bom estado e o cuidado de seu corpo ao prazer bestial e irracional, sem se preocupar muito em ser forte ou sadio ou belo, se em decorrência disso não deve esse tornar-se sábio, mas procurando abertamente realizar a harmonia física em vista do equilíbrio espiritual? Glauco, sim, se quiser ser um verdadeiro músico. Sócrates, e não haverá de procurar o mesmo acordo e equilíbrio também em relação à posse de dinheiro? E não haverá de evitar o crescimento excessivo de seus bens sob pena de atrair sobre si infinitas desgraças sem se deixar deslumbrar pelo apreço da multidão? Glauco, acho que sim. Sócrates, atento para não perturbar o seu equilíbrio interior pelo excesso ou pela escassez de bens. Ele irá aumentar ou consumir o seu patrimônio como puder. Glauco, é verdade. Sócrates, olhando para o mesmo objetivo, haverá de aceitar algumas honras e haverá de saboreá-las, se as considerar capazes de torná-la melhor, mas haverá de evitar aqueles reconhecimentos privados e públicos que, a seu ver, possam vir a destruir o seu equilíbrio. Glauco, mas com essa preocupação não haverá de querer dedicar-se à política? Sócrates, pelo cão, ele haverá de se ocupar e de boa vontade em sua cidade, mas talvez não em sua pátria, a menos que não apareça uma ocasião prodigiosa. Glauco, entendo. Você se refere àquela república de que descrevemos a fundação, mas que foi fundada somente em nossas palavras porque eu acho que no mundo não se encontra em parte alguma. Sócrates, mas talvez exista seu modelo no céu para quem estiver disposto a vê-lo e apoiar-se ele próprio nesse estado. De qualquer modo, não importa se existe ou se foi destinado a existir. Um homem desse tipo haveria de se ocupar somente dessa cidade e de nenhuma outra. Glauco, talvez seja verdade. Bom, pessoal, vou parar por aqui na página 332 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou iniciar o livro 10, tá? Na página 333, livro 10, parte 1, tá? E aí eu vou tentar chegar à conclusão da obra, beleza? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continuem me acompanhando na leitura deste grande livro, né? República de Platão. Até a próxima e falou!